Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Gislaine e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre análise sensorial na produção de alimentos. Vamos começar essa jornada? Bom, para começar, o que a gente vai falar nessa aula? Sobre as análises em alimentos, uma breve relembrada, sobre o que é análise sensorial, como é a atuação dos 5 sentidos nesse tipo de análise, onde a análise sensorial pode ser aplicada e alguns materiais para quem quiser ler um pouco mais sobre esse assunto. Bom, as análises de alimentos, elas são fundamentais para a manutenção da qualidade, da padronização dos alimentos e também para assegurar a segurança do consumidor. É por meio delas que a gente consegue detectar várias coisas dos alimentos. A gente tem as análises físico-químicas, eu vou falar bastante sobre a composição. A gente tem as análises microbiológicas, que vão falar sobre a ausência ou presença de micro-organismos em determinado alimento ou bebida. E a gente tem as análises sensoriais. A análise sensorial, a gente tem diversos métodos que podem ser utilizados, e essa análise sensorial, fala dos sentidos, ela usa os sentidos humanos. Aqui a gente tem uma definição que fala exatamente sobre isso. A análise sensorial, ela usa os sentidos para evocar, para trazer à tona as percepções, e depois ela usa métodos para poder medir, para poder atuar no resultado que essa análise traz. É como um equipamento que você vai lá, ou uma análise química que você faz uma reação e detecta algo. Só que nesse caso, na análise sensorial, o equipamento é o próprio ser humano, usando os sentidos. E quais são os sentidos que podem ser usados na análise sensorial? São os sentidos humanos. Então, a nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar e o nosso tato. Começando então pela visão, a visão permite a primeira interpretação sobre o alimento. Pela visão, a gente consegue ver como é a cor, como é o tamanho, a gente consegue até ter uma ideia de como será que é a textura, porque a gente já olha, a gente já relaciona com algo que a gente já conhece. A visão, além de proporcionar tudo isso, também tem toda a questão das cores. Algumas cores, elas já chamam mais atenção do que outras. Então, ela é realmente aquela questão de que a primeira impressão, muitas vezes, é a que fica. Depois a gente tem a audição. Será que a audição, ela atua na percepção de um alimento? Claro que atua, né? Você já abriu um refrigerante, uma latinha, se você não ouve aquele tss, você já fala, ih, não tem gás. Você já acha que tem alguma coisa errada. Mesma coisa, você vai mastigar um biscoito, não faz aquele... Se não faz, você fala, tem alguma coisa errada. Então, a audição dá, assim, muitas percepções sobre como aquele alimento é, percepções de textura, e tem muitos atributos que a gente espera do produto que a gente consegue observar se eles estão presentes ou não por meio da audição. Bom, depois a gente tem o olfato. O olfato permite a nossa percepção de odor e de aroma. E eu vou falar um pouquinho dessa diferença, tá? Odor é tudo que a gente sente pela via nasal. O que é essa via nasal? É a parte aqui da frente, tudo que a gente sente, percebe, ó, aqui tem a área da percepção, né, desse odor. Então, ele entra pela via nasal, a via da frente. Os aromas, eles são percebidos pela via retronasal. Pode ver que ele atinge o mesmo local, tá vendo? Mas a rota para atingir esse local é a rota retronasal, por trás do nosso nariz. Então, ela só ocorre quando a gente mastiga e libera esses odores que também vão ser percebidos por esses mesmos capilares, tá? É por esse motivo, gente, que às vezes a gente come alguma coisa e fala assim, nossa, aqui tá com um gosto de desinfetante, isso aqui tá com um gosto de sabonete. A gente nunca comeu sabonete, mas talvez nem desinfetante, né? Mas talvez naquele momento, o que aconteceu? A gente está tendo uma percepção de aroma pela via retronasal, ou seja, aquele alimento está liberando alguma coisa que está trazendo a memória de uma percepção que a gente sente geralmente pela via nasal. Por quê? Porque a área de percepção é a mesma, mas a rota é diferente. Legal, gostaram de aprender isso? Então vamos continuar. O próximo sentido que a gente vai falar é o paladar. Então, por meio do paladar, a gente consegue ter uma percepção completa do alimento. A gente tem as papilas gustativas
que vão fazer com que a gente consiga perceber os gostos básicos, que são salgado, doce, ácido, umami e amargo, e também aquelas percepções mais complexas, tudo que compõe o sabor de um alimento. O tato, ele também atua, né, na análise sensorial. Por quê? É por meio do tato que a gente consegue sentir qual que é a textura, muitas vezes, como é a consistência. A gente consegue perceber se aquele produto está gelado, se está quente, mesmo antes de consumir. Tudo isso por meio do tato. Agora vem o desafio. Como usar tudo isso no dia a dia? E a análise sensorial pode sim ser aplicada, ela é muito aplicada na produção de alimentos e de bebidas, né? Tanto no controle de matérias-primas, né? Assim, quando uma matéria-prima chega, ela já pode ser degustada para ver se ela está como ela deveria estar. Nos produtos acabados também pode ocorrer essa avaliação. Quando a gente vai desenvolver um novo produto, então a gente vai sempre submetendo as análises para ver se está atingindo o objetivo que a gente tem, para analisar até mesmo as reclamações que a gente recebe dos consumidores. O que será que está causando a estranheza desse consumidor? Ou o que será que está fazendo que esse consumidor goste tanto? A análise sensorial pode atuar em tudo isso. E também para monitorar o mercado. O que será que o meu concorrente está fazendo diferente? Por que será que aquela marca X faz tanto sucesso e o meu produto não faz? A gente pode sim aplicar técnicas de análise sensorial para isso. E existem muitas técnicas, gente, existem muitos métodos. Métodos comparativos, métodos para a gente ver a percepção global do consumidor, métodos que exigem que o degustador seja treinado ou não treinado, métodos que podem ser feitos em conjuntos, métodos que vão precisar de um ambiente específico, métodos em que o degustador vai ter que estar isolado. Gente, é uma infinidade de coisas. Depois vem também toda a parte de aplicação estatística em cima desses dados, para que a gente possa ter certeza que a gente está como se fosse limpando todas essas percepções e transformando elas em dados, em algo palpável que pode ser usado para uma decisão. Isso, gente, é muito legal, é muita informação. Hoje é só um pouquinho mesmo para vocês ficarem com aquela vontade de aprender mais, para vocês já perceberem no dia a dia de vocês como que a análise sensorial está presente. Não é uma coisa só aqui do nosso curso, não. É uma coisa da vida. Bom, para quem quiser estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, estou deixando essa sugestão desses 2 livros. São livros ótimos, vão falar bastante sobre métodos diferentes, sobre formas de aplicar. Talvez não seja para agora, vocês não já vão sair aplicando todos esses métodos, mas tá aí para quem quiser já aprender, já quem for curioso e quiser saber mais. Vocês vão gostar, com certeza. E aqui também alguns materiais sobre normas, gente, porque a análise sensorial, sabia que ela tem até normas ISO que falam sobre ela, sim? Até as normas ISO falam sobre análise sensorial, então aqui estão algumas delas. A gente tem uma norma que fala só sobre vocabulário, outra que fala sobre só como a gente deve agir para selecionar, para treinar, para monitorar quem são os avaliadores, né, os degustadores que a gente tem para análise sensorial. E a gente tem até uma norma ISO para quando a gente vai fazer projetos de ambiente de análise sensorial. Bacana, né? Isso aí é muita coisa e a gente, como eu falei, vai falando no decorrer do curso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, me procurem para a gente viajar e aprender e aplicar cada vez mais esse tipo de análise que é muito relevante e faz toda a diferença na qualidade de um produto. Um beijo, gente!